Bom, então continuando. Quanto menor esses erros, tá? Quanto menores forem esses erros, melhor para o estudo, tá? Como aqui no caso, os três valores, né, o pior foi o do segundo, então quer dizer que o segundo grupo não está bem definido. Eu teria que escolher melhores valores, tá? Para representar o segundo grupo de variáveis. E fiz o mesmo procedimento com os dados padronizados, que é equivalente a fazer com a matriz de correlação. Então, em vez de eu pegar com matriz de banco de dados, um banco de dados original, eu trabalho com eles com esse comando scale de x e o comando scale de y, que eu padronizo os dois grupos, ou então eu faço trabalho com a matriz de correlação. É a mesma ideia, tá? Então, fiz o mesmo procedimento, tudo bonitinho. Tem todas as demonstrações aí, tá? Então vocês vão ter acesso a esse conjunto de dados aí, tá? Eu vou disponibilizar esse material na internet e com os erros também, ó. Ele já vai apresentar aqui erros em escala menor, obviamente, porque eu não estou mais trabalhando com a escala real dos números, e sim com a padronizada. Então, quando eu padronizo, eu estou trabalhando com a escala como se fosse com o normal 0,1, ok? Então, esse banco de dados aqui eu vou disponibilizar. O comando é o cancor. E aqui eu vou ter outro banco de dados que eu vou utilizar outros pacotes. Esse m.var.pt, que ele é um pacote muito bom para quem gosta só de português. Todas as técnicas tem nele, tá? Então vocês podem utilizar. Eu vou ler esse banco de dados e foram divididos em dois grupos, tá? O grupo de variáveis de x são só duas e o grupo de variável de y também são duas, tá? Associados a média das notas dadas ao cafés e anos de trabalho como degustador, a parte mais de degustação, exemplo do próprio R, tá? Esse banco de dados. Esse aqui que eu trabalhei fui fazendo essas operações matriciais e tudo. Peguei um exemplo, mas eu que fiz essas operações matriciais, que por sinal deram um pouquinho de trabalho, tá? Então, nesse mvar.pt, o comando, em vez de ser cancor, vai ser cca aqui. Então vocês podem fazer aí, ele vai compilar as mesmas coisas, vai fornecer os mesmos resultados, tá? A vantagem dele são os gráficos, ele já faz os gráficos melhores. Então você associa aqui no grupo 1, escolhe do grupo Y com o eixo Y e ele associa com o eixo X, então você consegue ver a relação entre os dois grupos, né? Grupo 1 com o grupo 2. Aí faz esse outro gráfico que ele associa aqui as duas variáveis aqui em vermelho de um grupo e em azul do outro grupo, para saber como elas estão se comportando. Por exemplo, essas do mesmo grupo azul tem uma correlação forte, essas do grupo vermelho do segundo grupo tem uma correlação mais fraca, pelo ângulo está maior, né? Então, tudo isso ele mostra também, tem essa vantagem desses pacotes, né? Então, outra forma de análise aqui utilizando o MAS com esse cancor, então já disponibilizei também com outros pacotes, e com esse pacote CCA, que ele utiliza esse matcor, tá? Então ele faz o mesmo procedimento. A vantagem que eu achei desse pacote CCA é que ele trabalha com esse gráfico aqui, que ele divide em dois grupos, né? E aqui ele faz a correlação dentro do primeiro grupo, dentro do segundo grupo, e aqui são as correlações cruzadas entre o X e o Y. Então isso é legal. De modo que quanto mais escuro, né, mais forte a correlação, e quanto mais vai tendendo para azul, mais fraca vai ser essa correlação. Então desse pacote CCA é importante esse gráfico. É o mais importante na análise de correlação canônica? Não. O mais importante é você ter os coeficientes associados aos fatores, né, de cada grupo, a correlação canônica, tá? E a matriz de erros, né? Aqueles erros quadráticos médios lá, tá? Então tudo isso você vai ter também nesses comandos. Fica a critério de vocês saber definir qual utilizar, mas qualquer um deles vocês podem utilizar. É que ele mostra, né? No comando eu fiz esses gráficos, não precisa colocar, isso aqui é como se fosse os autovalores, né, de um grupo. E aqui ele mostra o coeficiente de x, o coeficiente de y, e ponto esses dois gráficos que também fazem menção a como as variáveis estão relacionadas depois que a gente traduz essa informação
dos dois grupos, né? E essas dimensões 1 e 2 vêm de onde? Dos autovetores que são calculados daquelas duas matrizes grandes, tá? Então aqui ele mostra aqui tudo em vermelho de um grupo e tudo em azul de outro grupo. Então você vê aqui dentro, mesmo assim você vai ter aqui, ó, dentro do grupo vermelho, você vai ter essa variável bem distante dessa, essas três mais agrupadas. Aqui você tem esse agrupamento aqui de tamanho 2, essa está mais distante dessas duas, essas duas variáveis. Mesmo estando em grupos diferentes, elas estão próximas. Essas aqui poderiam estar agrupadas de uma mesma forma, tá? E aqui são os dados como eles estão após que essas informações são traduzidas em duas dimensões através dessas componentes, né, dessas combinações, como é que elas estão espaçadas, né, nesse espaço, nesse plano, tá? E por fim o pacote vegan, que também é muito utilizado, que é o que justamente produz um gráfico bem parecido, né? Então ele faz ver a associação aqui, faz a mesma ideia, né? Todos trabalham com a mesma ideia, que é de mostrar aqui como as variáveis estão dispostas no plano e como elas se relacionam. Então a gente consegue ver aqui quem está mais próximo de quem. Para a gente que não é da área, tem um pouco de dificuldade para discutir, lógico, mas a ideia é mais para mostrar graficamente também se o grupo que eu montei está ok, se a correlação canônica foi boa, se representou bem os dados, se eu não poderia encaixar com, por exemplo, no gráfico anterior que eu vi que eu tinha uma variável que estava misturada com outro grupo, ou seja, ela poderia ter sido alocada no outro grupo, ou as três terem ido para o outro. Então, tudo isso é utilizado para a gente avaliar como é que as variáveis estão se relacionando dentro de universos que a gente julga previamente que tem uma relação entre si. Então, 5 a gente coloca nesse universo e 4 a gente coloca nesse. Será que de fato existe a relação direta entre esses quatro? Será que um não deveria estar no outro grupo ou fazer uma troca desse grupo, colocar uma para cá? Então tudo isso a gente consegue identificar com essa técnica de correlação canônica. Por isso que ela não é tão utilizada, porque não é tão natural já a gente fazer essa prévia discriminação entre as variáveis para agrupar. Algumas são evidentes, outras não. Então é difícil identificar essas relações. Para isso também a técnica é muito útil, ok? Então você já tem acesso ao material teórico, o prático eu vou disponibilizar tanto esses comandos quanto as aulas, depois eu vou só editar e aí vocês vão estar prontos já para o seminário do dia 24, ok? Beleza, gente?